Fala galera, beleza? Depois de tanto tempo sem fazer uma videoaula, aqui estamos de volta. Dessa vez vamos começar uma nova série de vídeos. Eu parei um pouco com esses vídeos de concurso público, tá? Comecei a dar muita aula, as coisas começaram a apertar pro meu lado e eu pensei em entender mais a necessidade da galera que eu dou aula, né? Então hoje eu vou começar uma série de videoaulas voltadas para a função exponencial. Depois vamos falar um pouco de logaritmos, suas propriedades, principalmente propriedades operatórias, e depois vamos entrar na função logaritmo, certo? Eu entendo que esses termos caem muito no vestibular, então atenção. Lembrando que a videoaula ela vai te ajudar a entender algumas definições, alguns exercícios, como são resolvidos alguns exercícios, mas, portanto, ela serve como complemento. Não abandone os livros nem os exercícios entre vocês, beleza? Então vamos lá. Definição. Dado o número real A, tal que A, 0 é menor que A, sendo A diferente de 1, chamamos função exponencial de base a função f de R em R, que associa cada x, o número real, a x. Eu falei, mas na verdade o que eu falei? Ó, vamos ativar a caneta? Não. Azul. Ou seja, o A ele vai ser a nossa base da potência. Como é função exponencial, portanto, nós temos um f de x, que representa a função, que é igual a base A elevado à variável x. Por termos uma base elevada a uma potência variável, no caso é o x, portanto chamamos de função exponencial. E nós vamos trabalhar sempre com esse A sendo positivo. Por isso que está aqui 0 menor que A. E o A tem que ser diferente de 1. Por que diferente de 1? Porque se o A for 1, não importa qual seja o expoente, sempre vai dar 1. Então o A tem que ser diferente. O A tem que ser diferente de 1, certo? E o A é positivo, é com base nisso que nós vamos trabalhar. Agora, alguns exemplos de funções exponenciais no conjunto dos reais. Pô, temos alguns exemplos assim, ó. 6 elevado a x. Também temos 3 elevado a x mais 1. Podemos ter aqui também f de x igual a raiz de 4. Vamos usar 4,1, tá? Só para não ficar 2. Elevado, sei lá, a 2x quadrado mais 1. E vários outros exemplos infinitos, desde que você tenha a variável no expoente. Certo? Próximo slide. Algumas propriedades importantes só para a gente não esquecer, beleza? Elas são muito básicas, mas só para a gente estar lembrando. Toda vez numa função exponencial, quando você tem x igual a 0, portanto, você tem f de 0 igual a elevado a 0. Gente, qualquer número elevado a 0, qualquer número elevado a 0, você vai dar quanto? 1. Ponto. Segunda propriedade. Vamos analisar a crescência e decrescência das funções exponenciais. A função exponencial vai ser crescente quando? Quando a minha base for exatamente maior que 1. Ou seja, ela não é uma base decimal, centesimal, milesimal, nada disso. Portanto, toda vez que eu tenho uma base maior que 1, então vamos analisar a seguinte situação. Sendo a base maior que 1. Portanto, se eu tiver o x1 menor que x2, ou seja, f de x1 menor que f de x2. Logo, gente, só um segundinho aqui. Só um segundinho aqui. Pronto. O que isso quer dizer? Vamos analisar uma situação seguinte, uma situação assim. Por exemplo, eu tenho 2 elevado a x, quem está representando A é o número 2, certo? E tenho aqui, sei lá, já que a função é 2 elevado a 2 elevado a x1, 2 elevado a x2, certo? x1 menor que x2. Bom, então o x1 nós vamos chamá-lo de 3, tá? E o x2 de 4. Ok? Então vamos substituir aqui, só para a gente analisar. Então 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Obviamente, como eu sei que a base é maior que 1, e aqui eu estou falando para vocês que o x1 é menor que x2, portanto a função vai ser menor também. Ou seja, 2 elevado a 3 é menor que 2 elevado a 4. Ou seja, que é 8 é menor que 16. Certo? Isso funciona para qualquer caso, desde que você tenha uma base maior que 1 e aqui você siga esse critério. E quando é decrescente? É decrescente quando eu tenho a base número decimal, número centesimal, ou seja, 0, alguma coisa sempre. Lembrando que é positivo.
certo? Então temos uma situação assim, 0,5 elevado a x1, 0,5 elevado a x2, por exemplo. Vamos manter o x1 3, x2 4, né? Se o x1 for 3, 0,5 elevado a 3. x2 é 4, troquei. 0,5 elevado a 4. Quanto mais você eleva um número decimal a um expoente, quanto mais você aumenta esse expoente, menor é o seu número, correto? Só fazer o teste, 0,5 elevado a 1 é 0,5. 0,5 elevado a 2 é 0,25, ou seja, diminuiu. 0,5 elevado a 3 é 0,6. É 0,125. E assim por diante. Aí você vai reduzindo. Ou seja, então quanto maior o expoente sendo a base um número decimal, portanto, esse número aqui é maior que o outro. Ou seja, aqui tem um expoente menor que esse aqui, portanto, as funções que ambos representam, uma será maior que a outra, é o que diz aqui. Beleza? E 4 é uma função injetora. Eu vou deixar isso aqui para vocês pesquisarem, mas só para vocês terem noção de uma coisa. Toda vez que você tem uma função, por exemplo, eu tenho uma função aqui, f de x igual a 3 elevado a x mais 1, certo? Se você tem dois conjuntos, é só vocês lembrarem de funções na aula de introdução que eu fiz para vocês. Se você colocar x igual a 1, certo? Aqui você tem a função, bugou, f de x. Se o x for 1, aqui você vai ter 3 elevado a 2, então 9. Se o x for 2, isso aqui é um 9, tá? Então vai ser 3 elevado a 3, 27. Ou seja, toda vez que você tiver o x, você vai ter uma imagem correspondente, ou seja, um x para uma imagem. Isso não muda na função exponencial. Portanto, toda função exponencial é uma função injetora, correto? É 1 para 1, beleza? Próximo slide. A imagem é só uma análise bem simples, né? Como nós afirmamos lá no começo, nós vimos na definição. Volta, ativar a caneta. Como nós vimos lá no começo, que sempre o A é positivo maior que zero, por isso que ele está aqui. O A pertence ao conjunto dos reais positivos, esse maisinho aqui. E como eu tenho esse asterisco, significa o quê? Que o zero não está dentro desse conjunto. Por isso o A é maior que zero. Como o A é maior que zero, portanto, essa imagem sempre vai ser o quê? Sempre vai ser maior que zero. E lembra, a imagem está diretamente ligada à função f de x ou y. Chame do que você quiser. Que nada mais é que o A elevado a x. Como o A é sempre positivo, então não importa o valor, não importa o sinal da sua variável. O AX, a função sempre será positiva, estritamente maior que zero. Ok? Outro detalhe, só para tirar dúvida. Por exemplo, você tem 3 elevado a 0,1. Com certeza é um número positivo. Mas o que causa dúvida, geralmente, quando eu tenho 3 elevado a um número elevado a um número negativo. Gente, quando eu tenho um número elevado a um número negativo, não quer dizer que esse resultado aqui será negativo. Quer dizer o quê? Quando eu tenho um expoente negativo, eu estou representando o inverso desse número. O inverso é sempre 1 sobre o número. Que número que é? 3 elevado a menos 2? Então é 1 sobre 3 elevado a 2. Aí o expoente fica positivo, certo? Nesse caso aqui dá 1 sobre 9, viu? Vai ser positivo. Beleza? Portanto, a imagem é estritamente positiva, maior que zero. Gráfico. Bom, o gráfico é simples de analisar. Bom de analisar a imagem que a gente consegue entender o gráfico melhor. Ok? Temos duas situações. Quando a função é crescente e quando a função é decrescente. Quando a função é crescente, o gráfico tem essa característica. Gente, esses gráficos têm características fixas. Nossa, falei errado, né? Portanto, aqui nós temos um ponto. Como esse gráfico está cortando o y em 1, portanto, o x aqui nesse caso é 0, e o y vai ser 1. Está com dificuldade de entender isso? Pega e joga aqui na função. Não importa. Y é igual a elevado a 0. Lembra, qualquer número elevado a 0 é sempre 1. Portanto, é só você ligar. Certo? É uma forma simples de entender. E como o A aqui, nesse caso, é maior que 1, então o gráfico é crescente, por isso ele cresce assim.
E se o A for um número decimal, 0, alguma coisa aqui, então ele vai ser decrescente. Outro detalhe, ele nunca vai encostar no eixo X, tá? Nunca encosta no X, nunca, beleza? Nunca encosta no X, certo? Por que não encosta no X? Porque não há possibilidade dessa função exponencial se igualar a zero, certo? Porque lembra da definição, a base ela tem que pertencer ao conjunto dos reais estritamente positivos maiores que zero, ok? E aqui mesma coisa, ela vai ser decrescente e nunca vai encostar em x. Ela vai ficar muito próxima, mas não encosta, beleza? Gente, qualquer dúvida aqui, volta em videoaula, pause, volta. Tá? É assim que você estuda uma videoaula, certo? Alguns exemplos aqui simples, só para a gente entender como funciona na prática a construção de gráficos. É simples. É como se você estivesse construindo um gráfico do primeiro grau, um gráfico do segundo grau. Então faz o teste. Por exemplo, y é igual a 2 elevado a x. Vamos construir o gráfico dessa coisinha aqui. Se o x for menos 2, então nós temos y igual a 2 elevado a menos 2, certo? Lembra que eu falei antes? Como o expoente aqui é negativo, então você inverte. Aí o expoente fica positivo. 2 elevado a 2, 4. Portanto, 1 sobre 4. Ou seja, quando o x é menos 2, o y vai ser 1 quarto. Então você vem aqui no x igual a menos 2, tá aqui. Aí liga aqui no 1 quarto. Esse pedacinho aqui, esse ponto 1 quarto aqui. Aí liga, pronto. Menos 1, mesma coisa. Se for menos 1, vai ser 1 sobre 2, certo? Que é meio. Então, liga aqui. Se o x for 0, lembra, qualquer número elevado a 0 é 1, então aqui. E assim por diante. Aí você coloca aqui 1, 2, 3, 4, 5, uns 5 pontos, já é o suficiente para você entender a característica desse gráfico. Sempre é interessante você começar por x negativo e terminar no x positivo de mesmo modo, tá vendo? Menos 2 acaba em 2, mas pode ir até 3, não tem problema. Lembrando sempre que o domínio, ou seja, o x, lembra que o domínio é representado pela variável x. O x sempre é um número no conjunto dos reais. Ponto final. E a imagem não tem exceção. Sempre o número real é estritamente positivo maior que zero. Beleza? E nesse caso aqui é uma função decrescente, né? Por que é uma função decrescente? Lembra? Olha a base aqui, ó. Olha a base aqui. A base aqui é 1 sobre 2. Se a base é 1 sobre 2, quer dizer o quê? Que é uma base decimal. Ou seja, 1 sobre 2 é meio. Como a base segue aquele critério 0 menor que A menor que 1, portanto a função é decrescente. Aí é só construir o gráfico da mesma forma que a gente construiu antes. Certo? Atribui os valores, faça as contas, aí você vai construindo. Só vamos fazer uma revisãozinha aqui nesse rapidinho, por quê? Como que eu faço conta em um número exponencial? Por exemplo, meio elevado a x é a minha função. Se eu chamar esse x de menos 3, que ele chamou aqui, então vai ficar meio. Lembrando parênteses, porque a fração toda elevada a menos 3. Como eu tenho a fração toda elevada a menos 3, então é 1 elevado a menos 3, 2 elevado a menos 3, certo? Gente, simples. 1 elevado a menos 3 é sempre 1, ok? 2 elevado a menos 3, se você quiser, deixa eu apagar esse negócio aqui. 2 elevado a menos 3, como que eu represento? Ó, o expoente negativo não está embaixo? Não está embaixo, então inverte, ó. Pronto, coloca ele no numerador, ele fica positivo. É o contrário. Como aqui está negativo, você quer deixar o expoente positivo, inverte. Então aqui vai dar exatamente 8, como ficou aqui, ó. Ou, mais fácil ainda, se você quiser arrumar o sinal antes de fazer a conta, você pode fazer assim, ó. Você tem meio elevado a menos 3. Não está negativo? Antes de fazer a conta, arruma tudo. Então fica 2 sobre 1 elevado a 3. Inverte os dois e troca o sinal. Pronto, acabou. Fica até mais fácil. Ó. 2 elevado a 3 sobre 1 elevado a 3, que vai dar exatamente 8. Certo? Gente, façam isso com todos. Isso aqui para vocês verificarem o resultado. De fato, bate. Certo? E aqui você vê que é uma função decrescente. Beleza, galera? Aqui se encerra a nossa primeira videoaula de função exponencial. Espero que vocês tenham gostado. Ok? Se vocês não entenderam alguma coisa, volta, assiste de novo. Curta, compartilhe com seus amigos e tamo junto. É nóis.